Abram comigo o santo livro, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. A palavra nos diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e me dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Antes de nós entrarmos no assunto, precisamos entender um pouquinho do contexto aqui, tá? Então, irmãos, na semana passada, acho que foi na semana passada, o pastor trouxe uma palavra aqui sobre a glória da segunda casa. É uma mensagem que já está no YouTube. Essa mensagem foi pregada no livro do profeta Ageu. Então vamos lá. O povo estava cativo na Babilônia, saíram da Babilônia, voltaram para a terra, Jerusalém, e lá eles começaram uma reconstrução dos muros, das portas, do templo e de suas casas. O Senhor levanta o profeta Ageu para falar o seguinte: olha, vocês estão dando mais atenção à reconstrução da casa de vocês do que da minha casa. Esforçai-vos, cuidai da minha casa. Então o Senhor levanta Ageu para isso. O templo, finalmente, ele é reconstruído. Os muros e as portas são reconstruídas. Nós vemos isso em Neemias. Agora, Jerusalém reconstruída, templo reconstruído, ordem sacerdotal reconstruída. Nós vemos que o Senhor levanta Malaquias agora com uma outra reclamação. Olha, muito bem, vocês me ouviram, vocês refizeram o templo, reconstruíram Jerusalém. O problema é como vocês estão se comportando diante de mim. Vocês reconstruíram o templo, mas não reconstruíram a vida de oração, não reconstruíram uma vida de temor, não reconstruíram uma vida de fidelidade. Então o livro de Malaquias é como se Deus trouxesse o seu povo a uma audiência. E nessa audiência, ele fala, o povo responde e Deus fala novamente. Então observem comigo, olha que interessante. Continue com suas Bíblias abertas aí, não vamos projetar. Malaquias capítulo 1, veja só. Malaquias 1, versículo 2. Confiram comigo. Olha o Senhor falando. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis. O que o povo diz? Em que, Senhor? Tu tens nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei Jacó. Primeira audiência. O juiz de toda a terra está falando assim. Ele está dizendo o seguinte: eu vos amei. Mas o povo fala: como assim o Senhor nos amou? Segunda audiência. Malaquias 1, versículo 6. Ó filho, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai meu nome. Mas vós dizeis: em que desprezamos o teu nome?
Vocês percebem Deus falando e a forma como que o povo... O Senhor falou assim, ó, eu vos amo. E o povo falou, mas como assim o Senhor nos ama? Ele fala assim, olha, se eu sou vosso pai, cadê o respeito de vocês comigo? E aí eles respondem, em que desprezamos o teu nome? A indiferença deles. Terceira audiência, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Vou só dar uma paradinha aqui, olha que interessante. O povo, naquele momento, estava dando para Deus a sobra. Ontem até eu conversei um pouco com um grupo de louvor sobre isso. Nascia lá as ovelhas, né? Durante o ano. As boas, Senhor Otávio, eram separadas no curral, tratadas, cuidadas, né? Que iam dar leite, que ia dar... Aquelas ruinzinhas que nascia, às vezes com a pata quebrada, sem uma orelhinha, um pelinho mais feio. Não, vamos levar isso aqui para o Senhor. Não vingou, não. Vamos levar para o Senhor. E o Senhor fala assim, vocês estão me oferecendo pão imundo, ovelha imunda. Por que vocês não oferecem isso para o rei de vocês? Por que vocês não oferecem isso para alguma família de vocês? Para que vocês têm que trazer para mim o pior? É isso que Deus está falando. Vá comigo agora em Malaquias 2,17, quarta audiência. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se alegra. Ou, onde está o Deus do juízo? Olha o que Deus está falando assim, vocês me enfadonham com essas palavras de vocês, questionando o meu juízo, questionando a minha justiça, tentando me pôr na parede, e vocês ainda perguntam, por que eu estou enfadado? Quinta audiência, Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O Senhor está dizendo assim, eu estou chamando vocês, arrependam-se, voltem. Mas vocês estão aí, mas voltar para quê? Nós sempre estivemos aqui. Nós somos teus servos. Nós não estamos te dando culto. Nós não estamos vindo na igreja. Já não basta a gente ter que honrar suas leis? E quem que nós temos que tornar? O que mais que o Senhor quer? Veja, irmãos, qual que era, como que Deus estava recebendo isso deles. Mas, Senhor, nós já não estamos orando, a gente já não vem na oração da manhã, a gente já não trouxe as nossas crenças. O que mais que o Senhor quer? Os irmãos percebem? Sexto, Malaquias 3:8, olha lá. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que roubamos? Ele diz, vós roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, na sexta audiência, Deus fala assim, vocês estão me roubando. O povo fala assim, mas como assim, Deus? Como assim nós estamos te roubando? A gente já não te deu ovelhinha lá? Você não está satisfeito com aquela, não? A gente já não veio aqui? Já não deu aqui o nosso dízimo aqui? E a sétima, Malaquias 3:13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Os irmãos percebem a indiferença do povo? O povo realmente estava achando que estava fazendo o melhor. Mas Deus estava dizendo assim, vocês estão me profanando, vocês estão me desagradando. Não foi assim que eu vos ensinei, não é isso que eu quero de vocês. Irmãos, nós precisamos muito aqui, antes de nós avançarmos, e fazermos uma pergunta. Diante dessa audiência, imagine que o Senhor nos chamasse para uma audiência. Como será que Ele avaliaria a nossa vida diante dEle? Como será que o Senhor avaliaria a sua vida diante dEle? Como é que é seu culto ao Senhor? Você dá o seu melhor ou você dá a sobra? Você dá o seu tempo ao Senhor ou se sobrar tempo, você dá ao Senhor? Como
Como é que é o seu louvor no culto? Como é que é a sua vida de oração? É quando sobra tempo? É rapidinha, daquelas assim, né? Cumpriu ali, fez ali, cumpriu a sua obrigação? Ou é de qualidade? Isso aqui, irmãos, isso aqui é um tapa na cara de toda pessoa que de fato quer servir o Senhor. Nós não temos como fugir disso aqui. Presta atenção, se eu não conseguir concluir meu estudo, não tem problema. Isso aqui é muito importante. Presta atenção, irmãos. Tinha tudo, eles já tinham feito o templo, eles já tinham reconstruído Jerusalém, a ordem sacerdotal já estava funcionando, tudo funcionava normalmente. Mas para o Senhor não era suficiente. Ele estava dizendo, vocês estão me dando a sobra. O resto. Vocês estão me desprezando. As palavras de vocês precisam voltar para mim. E o que isso nos leva à reflexão, irmãos? Qual é a reflexão central que isso nos leva? Que nós podemos, sim, prestem muita atenção nisso, nós podemos, sim, levarmos uma vida espiritual de aparência a vida inteira. Nós podemos, sim, parecer que somos de Deus e no fundo, nós somos do mundo ainda. Ou filhos do diabo. Isso quer dizer que nós podemos, aqui nessa igreja, nesse lugar, termos uma aparência, e quando eu falo nós, eu estou me colocando no meio. Nós podemos ter uma vida de aparência. Por que você vem no culto? É porque seu marido insiste? É porque seu pai manda? É porque você aprendeu desde criança que domingo você tem que estar no culto. Então você não consegue não ir no culto. É porque seus pais te ensinou. É por isso? Qual é a sua motivação? O que te faz de fato? O que te fez de fato vir aqui esta manhã? Eu não quero ser pesado para os irmãos, mas se nós não entendermos o princípio estabelecido aqui, nós não vamos entender o assunto que a gente se propôs. Porque o povo, eles estavam levando parte para Deus. Eles estavam levando ovelhas, gado, ofertas a Deus. Eles estavam. Mas o Senhor falou assim, vejam comigo no capítulo 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas dizeis, em que havemos de tornar? Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, mas eu sou teu servo há tantos anos, eu te sirvo há tantos anos, eu sou uma bênção, Senhor. Todo mundo fala que eu sou uma bênção. Mas o Senhor está dizendo, torne para mim, arrependa, volte-se, entregue o seu coração para mim, a sua vida para mim. Irmãos, o Senhor eleva aqui, porque Ele conhece corações. Vocês se lembram quando Jesus fala com os fariseus? Os fariseus, meus irmãos, eram as pessoas que mais observavam a lei da época. Os fariseus, eles eram homens assim, eles viviam devotadamente a Deus, assim, a tentar ter uma vida religiosa. Quando as pessoas pensavam em alguém muito religioso da época, logo vinha à mente os fariseus. Mas o que Jesus falou que eles eram? Sepulcro, o que, Mateus? Caiado. Sabe o que é sepulcro caiado, irmão? Você sabe o que é sepulcro caiado? Hoje em dia não tem mais, né? Hoje é sepulcro azulejado, né? Se fosse hoje, Jesus ia falar assim, sepulcro azulejado. Você olha, o sepulcro está bonitinho por fora, de granito, né? Ou às vezes é de azulejo, ou às vezes é de, sei lá, mármore. Mas lá dentro é bonito. Por fora é bonito, mas e lá dentro? Foi isso que Jesus falou dos fariseus. Isso quer dizer que mais do que as nossas obras, mais do que fazemos, Deus olha a intenção, o coração. Lá eu não tenho acesso. O pastor Whindersson não tem acesso. Nenhum homem tem acesso. Mas o Senhor tem. Muito bem. Tendo em vista esse pano de fundo da situação vivida por Israel nesse momento, Malaquias vai falar aqui no capítulo 3 sobre a importância dos dízimos e das ofertas.
Esse assunto é um assunto difícil, irmãos. É um assunto que é delicado, ele é sensível. Ele é tão sensível que muitas vezes não há concordância. Então eu quero acalmar o coração dos irmãos. Talvez você não vai concordar com nada do que eu vou pregar aqui hoje. Mas o meu objetivo aqui é mostrar para os irmãos como que nós aqui, da Igreja Reformada em Cristo, entendemos a questão dos dízimos e ofertas. Nós vamos apresentar para os irmãos aqui agora, com base nas Escrituras, qual é a nossa visão a esse respeito, ok? Vamos fazer isso de maneira bem solta, bem didática, bem fluida, para os irmãos terem uma melhor compreensão. Primeira coisa que nós precisamos entender, princípios básicos. O dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Não somos nós que inventamos o dízimo. Não é a igreja que inventou o dízimo. Não foram os apóstolos que inventaram o dízimo. Não foram nem mesmo os profetas que inventaram o dízimo. Deus é quem estabeleceu o dízimo. Ele está no Pentateuco revelado, e ao longo da Bíblia nós vamos ver alguns textos que mostram que Deus foi confirmando isso, inclusive aqui em Malaquias. É Deus falando. Então, primeiro ponto é esse. Nós temos que entender isso, irmãos. Primeiro ponto, isso aí é irrevogável. Isso aí foi Deus que estabeleceu. Se ele é vigente para os nossos dias ou não, é outra coisa. Mas o dízimo não é uma invenção do homem. Primeiro ponto. Segundo ponto, dízimo faz parte do culto. Se vocês lerem, eu não vou ler Deuteronômio 12:6, os irmãos vão ver que Deus instituiu que os dízimos fossem trazidos no culto. Eles faziam parte do culto, da adoração, da oferta ao Senhor. Nesse ponto eu preciso parar aqui e dizer, irmãos, que o nosso culto ao Senhor, ele não se... Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Nós ainda temos, eu já falei isso aqui e vou repetir, nós ainda temos uma ideia de que a gente vem ao culto para receber uma bênção. Isso não é bíblico. Receber uma bênção é uma consequência de você estar na presença de Deus, isso é fato. Mas nós viemos com outro propósito. O propósito correto é dar ao Senhor. É oferecer ao Senhor. Louvor, orações e também a nossa oferta. Então, o Senhor instituiu a oferta no culto. Deuteronômio 12:6. Trariam os seus dízimos de seu plantio para a casa do Senhor, e os levitas, os sacerdotes, administrariam essas ofertas, esses dízimos, de modo que traria sustento para a tribo de Levi, e também para os necessitados, e também para a manutenção do tabernáculo e mais na frente do templo. Essa era a orientação do Senhor. Então, para que o dízimo? O dízimo, o foco dele é esse. É para o sustento da casa de Deus. Então, esses três princípios são imutáveis e todo mundo concorda com isso aqui. Aqui não há discordância. Ok? Bora lá, para frente. Desvios. Aí entra alguns problemas. Sérios. E são desvios que muitas vezes nós trazemos conosco. De onde viemos, por onde passamos, do que ouvimos. Então vamos lá. Alguns desvios. Primeiro, manipulação. Irmãos, como a manipulação é usada para a questão do dízimo. Vocês já perceberam? Às vezes você pega um pregador, eu nem sou muito a favor disso, mas tem bons pregadores, às vezes até na internet. Você está escutando a mensagem boa, né? O sujeito está lá, está pregando e tudo mais. E tal. De repente, ele pega e muda a mensagem para a questão do dízimo, pastor. Na hora de aplicar a mensagem para os nossos dias, ele vai e enfia o dízimo num texto que não fala de dízimo, não fala de nada, para persuadir as pessoas a darem o dízimo. Manipulação. Isso hoje em dia é muito utilizado pelas lideranças evangélicas. Usa um texto, Mateus, fora de contexto, porque ele quer falar sobre dízimo. Ele quer falar sobre dízimo, mas aí ele não quer mais usar Malaquias. Aí ele pega um texto que não tem nada a ver, enfia lá o dízimo, para que as pessoas
então deem o dízimo. Ele manipula as pessoas. Isso acontece nos dias de hoje? Muito. Demais. Mas o fato de haver manipulações invalida a questão do dízimo? Não. Não é porque estão fazendo mau uso que isso deixou de ser do Senhor. Segundo desvio, barganha. Ah, isso aqui, meu irmão, isso aqui é triste demais. Irmão, você dá que o Senhor multiplica. Você dá que o Senhor opera muito mais. Irmãos, eu já vi falar de trízimo. Eu já vi falar se a pessoa der o carro, o Senhor vai dar uma BMW. Se você... São tantas, assim, sempre na base da troca. Sempre que vai falar de dízimo, fala na questão de troca ou oferta. Ah, irmãos, façam um compromisso com Deus, façam um voto com Deus. Meu irmão, faça um desafio com Deus. Passa tudo que você tem para o nome da igreja. Você vai ver o multiplicar de Deus na sua vida. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Demais. Barganha. Meus irmãos, isso aí é abominação ao Senhor. Dízimo não é barganha. Tem nada a ver com barganha. Não caiam nessa. E o que é interessante é que as igrejas que fazem isso são, Najar, as que estão mais cheias. Qual é a explicação lógica para isso? Você sabe, Tatiana? A lógica? A lógica é muito simples. Quando eu prego aqui que Deus olha o coração, a gente tem uma resistência. Mas se eu entender que eu fazendo algo que está ao meu alcance, Deus pode me abençoar, aí fica mais fácil. Eu estou disposto a dar tudo, se eu tiver tudo. Mas dar o coração em expectativa de uma coisa que eu não vejo, que é Deus e a eternidade, é difícil. É muito difícil. Mas passar o contra-cheque total para o pastor é fácil. Por quê? Porque eu estou motivado numa barganha. A minha motivação é que, tudo bem, eu estou dando 1.000 agora, mas ele falou que eu vou receber 10 vezes mais. Tem uns que falam assim, 100 vezes mais. Vixe, então, se eu dei 1.000, eu vou receber 100.000, então tá fácil. Então é um investimento que eu estou fazendo. Triste, hein, irmãos? O fato de haver barganhas nos dias de hoje não invalida a doutrina do dízimo. Não é porque alguém faz mau uso dela que ela deixou de ser de Deus. Terceiro ponto, falta de transparência no dinheiro arrecadado. Isso aqui é o que mais tem, irmão. Só entra, mas não há nenhuma prestação de contas. Ninguém sabe para onde vai, o que aconteceu, está sempre faltando. O templo nunca termina, vocês já viram isso? Quem já viu isso? O templo está ali, não acaba nunca. Nunca. Aí quando pensa que terminou, irmãos, agora nós precisamos de uma reforma, estamos aqui arrecadando uma oferta especial para fazermos uma reforma, uma ampliação no templo. Mas peraí, nem terminou. Para onde que foi todo o dinheiro? Então são desvios. Isso acontece nos dias de hoje? Demais. Mas demais. Isso invalida a doutrina? Não. Quarto desvio. Desengavetamento das indulgências com novas roupagens. Que é isso, Paulinho? Que coisa louca é essa que você está falando? Queridos, isso sempre aconteceu na história da igreja. Na época da Reforma Protestante, o que era dito era que pelo tilintar das moedas no cofre, é que os pecados eram perdoados, é que você tirava o seu avô do inferno. Sempre envolvendo dinheiro. Essas eram as indulgências. A igreja evangélica hoje, o que ela faz? Ela desengavetou isso. Só que para não fazer igual, o que ela faz? Ela vende a rosa ungida. Ela vende o lenço do apóstolo, que ele enxugou o rosto. É isso. A diferença é essa. Ela vende água do Rio Jordão. É diferente, mas é igual, irmão Marília. Então, esse desengavetamento dessas indulgências, elas receberam uma roupagem nova. Você compra a fronha da vitória. Aí você vai dormir na fronha da vitória, o sono do justo.
e vai acordar no outro dia, vai ter um potinho de dinheiro no seu criado mudo. Tem alguma diferença da época da reforma? Nenhuma. Inclusive é até mais maldosa, até pior, né? É até pior. Isso também não invalida a doutrina. Teologia do medo. Irmão, essa aqui eu tenho certeza que alguns aqui já passaram por isso. Irmão, você está roubando o Senhor e se você não der o seu dízimo, o devorador vai roubar tudo que você tem e você vai ficar na miséria. Teologia do medo. Aqui, ó. Quem já viveu isso aqui? Eu não vou pedir para levantar a mão, para não constranger. Irmãos, misericórdia, Senhor, tem compaixão de nós. 6. Mercadejamento da palavra. É um dos desvios. O que é isso aqui? Eu vou falar uma coisa que para vocês não é comum. Mas, por exemplo, tem alguns cantores gospel. Há pouco tempo teve um aqui, estava em Uberlândia. Eu escutei esse testemunho de um pastor daqui de Araxá. Ele estava em Uberlândia. O pastor ficou sabendo que ele estava em Uberlândia, cantor gospel. O pastor ligou para ele. Rapaz, pro agente dele, né? Que sabem que você está em Uberlândia, rapaz, dá uma chegadinha aqui em Araxá, nós estamos aqui nós estamos fazendo uma festa aqui do aniversário da igreja. A primeira pergunta que ele fez, quantos membros tem na sua igreja? Não, a gente tem umas 100 pessoas. 100 pessoas? Tá. Quantos dias? Só um? É só um culto? É. Tá. Aí, espera só um pouquinho. Vou te mandar o orçamento aí. Esse sujeito cobra 100 mil, 200 mil, 300 mil. Pastores, que muitas vezes, pastores mais famosos, em seus gabinetes, quando recebe convite para pregar, ele manda o orçamento pelo e-mail. É tanto para viagem, tem que ser de avião, é tanto para o hotel, mínimo de 3 estrelas, e por palestra eu quero tanto. Mercadejamento da palavra. Hoje viraram astros. São astros. E aí muitas pessoas às vezes desanimam, né? Falam, eu vou dar meu dízimo para isso. Isso é uma realidade, irmãos. Esses 6 pontos aqui, são desvios que são uma realidade. Eu até conheço o pastor Paulo Júnior, o Hernandes, eu tive o prazer de conhecer, né? Alguns pastores sérios não têm essa política. Aqui é importante a gente abrir um parênteses, irmão. É muito importante. Eu tive o prazer de conhecer alguns, e eles falam, olha, eu não cobro para pregar. Eles veem a questão da agenda, mas se a igreja der uma oferta para ele aceita, lógico, porque muitas vezes, se a gente for chamar, exemplo, não chamar um pastor tipo Hernandes, não sei. Eu não sei os detalhes ainda, mas pelo que a gente já procurou saber, a gente tem que pagar, sim, o translado, lógico, né, o lugar para ele ficar. E se a igreja se propuser a dar uma oferta, ele vai aceitar, sim, porque é o trabalho dele. E nós vamos falar disso mais na frente. A questão não é essa, a questão é a exploração. É como se fosse um grande artista. Entendeu? Então, são desvios no meio evangélico, no meio aí chamado gospel, né? Ixi, cortou lá em cima. Principais críticas. Aí, aqui a gente entra numa parte interessante, irmãos. Nós vamos falar de argumentos que as pessoas usam para não darem o dízimo mais. Para falar que o dízimo, Deus não quer isso. Tá? Então vamos lá. Às vezes a gente vai identificar com alguma coisa. Primeiro, o dízimo é da lei cerimonial, Paulinho. O dízimo é do Velho Testamento. A lei cerimonial acabou em Cristo. Esse argumento ele é muito interessante. Realmente ele é muito interessante. O primeiro registro de dízimo na Bíblia não é da lei. Foi em Abraão. E nessa época não tinha lei. E Abraão dá 10%, dízimo quer dizer 10%, para Melquisedeque. Então o primeiro ponto é que o dízimo ele é antes da lei. Esse é o primeiro ponto. Se ele é antes da lei, eu não posso usar esse argumento. Mesmo que Cristo cumpriu toda a lei,
Não dá para me usar esse argumento, porque o dízimo aparece na Bíblia antes da lei. O dízimo está presente tanto no Pentateuco, quanto nos livros históricos, nos livros poéticos da Bíblia, nos livros proféticos, no Evangelho. Nós vamos falar sobre isso. Então, esse argumento não dá. Esse argumento realmente... Abra comigo a palavra em Mateus 23, 23, por favor. Vamos lá. Esse texto é bastante interessante e aqui o Senhor Jesus está falando com os fariseus. Olha só que interessante esse texto. Eu queria muito que vocês, inclusive, decorassem aonde está esse texto quando alguém vos perguntar. Tá? Mateus 23, 23. Olha o que fala lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são esses preceitos? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. O que Jesus está falando aqui? Às vezes as pessoas falam que Jesus criticou o dízimo. Isso aí é uma má interpretação do texto. Jesus não está criticando os dízimos. Jesus está reprovando o modo de vida dos fariseus. Qual era o modo de vida deles? Eles eram fiéis no dízimo, da hortelã, do endro, do cominho, nas mínimas coisas. Eles se preocupavam com os mínimos detalhes em dar o seu último centavo de dízimo. Porém, desprezavam a lei. Olha o que ele fala no final lá. Porém, desprezavam a justiça, a misericórdia e a fé. O que os fariseus viviam? Eles eram muito observadores dos mínimos detalhes da lei, mas quando era para ser misericordioso, eles não eram. Quando era para exercitar a fé, eles não exercitavam. Quando eles eram para ser justos, eles não eram. Então Jesus está falando assim, fazei essas coisas, sejam misericordiosos, tenham fé, sejam justos, sem omitir o dízimo. É para dar o dízimo. Vocês entenderam o texto? Eu só estou interpretando o texto. Não estou fazendo nenhuma mudança aqui no texto. É só para nós entendermos. Então Jesus não está criticando o dízimo. Ele está criticando o seguinte. Isso aqui é tão importante, irmãos. Presta atenção. Os fariseus usavam o dízimo como escudo. Se eles dessem o dízimo para eles, estava tudo certo. Então, eu já cumpri minha parte. Estou justo diante de Deus. Está tudo certo. Jesus não combate o dízimo, mas a prática errada do dízimo. Irmão, não use dízimo ou ofertas em dinheiro ou oferta como escudo para cobrir seus pecados. Deus não quer isso. Deus quer o seu coração e a sua fidelidade. Usar o dízimo como escudo para justificar os seus erros, meu irmão, vai dar ruim para você, hein? Sua conta vai ficar grande lá no céu. Vai dar certo isso não. Jesus já mandou vir aqui. 2. Eu não dou o dízimo porque o dízimo era para sustento dos sacerdotes levitas. Hoje não temos mais sacerdotes levitas. É verdade. É verdade, hoje não tem. Você é sacerdote? Você é levita? Eu? Também não. Como é que faz? Irmãos, presta atenção. Abram comigo o santo livro aí em 1 Coríntios 9, 7. Vamos lá, vamos entender isso aqui. 1 Coríntios 9, verso 7. Como é bom, irmãos, estudarmos a palavra. Eu vou ler o texto, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no texto. Por favor, é muito importante. A questão é, eu não dou dízimo porque era para o sustento dos sacerdotes levitas. Hoje em dia não tem isso mais. Então, beleza. O apóstolo Paulo, olha que ele fala, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como a homens? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo.
Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós, que está escrito. Pois o que lavra, cumpre, faz-o com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós o maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo no evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. O que Paulo está falando aqui? Paulo está pegando o modelo do Antigo Testamento e transportando para a igreja. É isso que Paulo está fazendo. Quem é os que pregam o evangelho? Os pastores, os ministros, os presbíteros. Eles devem viver do evangelho. É o que Paulo está falando. Ele usa algumas analogias, né? Inclusive usando a própria lei. Não faz sentido uma pessoa que lavra a terra, ele é o primeiro a desfrutar da terra. Ele vai plantar e não vai poder colher nada para si. Ele não vai poder se alimentar do que ele está plantando. Então, nesse sentido, nesta visão do apóstolo Paulo, a igreja também precisava de um sustento para os seus pastores prepararem bem suas pregações, para cuidar bem do rebanho, para ter tempo para a igreja, para se dedicar à oração e ao ensino. Eu sabia que o Paulinho ia entrar por esse caminho. Eu já entendi qual que é a dele. Eu sabia que uma hora nós íamos chegar nesse ponto. Meu irmão, eu só estou falando da palavra. Graças a Deus, eu louvo o nome do Senhor. Que o Senhor me deu saúde, me deu condições de trabalhar, ter meu sustento e sustento da minha família. Estou muito em paz com isso. Louvado seja o nome do Senhor, que o pastor Whindersson, o presbítero Lucas, todos nós cumprimos aquilo que Deus falou com Adão, do suor, do trabalho, trarás o sustento para a sua casa. Tem ninguém aqui querendo isso não, irmãos. Embora seria legítimo. Embora talvez um dia cheguemos nesse ponto, pastor Luiz. Não sabemos. Hoje nós temos aqui um grupo de 40 pessoas, 50, 60, 70, 80, 100. E se tivermos 1000? E se tivermos 2.000 pessoas congregando? Como é que nós vamos fazer? Para cuidar? Para zelar? Como? Qual que é a indignidade disso? Você já pensou, irmão? Você já pensou? Você está passando um problema 2 horas da tarde, o sol rachando. Você já ligou para o seu marido, ele está no trabalho. Você já ligou para os seus filhos, eles estão viajando. Você já ligou para todo mundo. Vou ligar para o pastor. O único que te atende. Se dispõe. Meia hora depois, está lá o pastorzão. Fala, minha irmã. Não, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Aí vai lá o pastorzão te ajudar. Isso é bênção, irmão. Isso é muita bênção. Então nós vamos tirar isso do nosso coração, tá? Essa miséria do nosso coração. Então, olha que interessante, eu vou passar para o próximo ponto. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era sumo sacerdote, certo? Jesus, presta atenção, isso aqui é muito interessante, irmãos. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, certo? Não é isso que a palavra fala, que Jesus é o nosso sumo sacerdote? Mas Jesus é o sumo sacerdote de que ordem? Dos levitas? Não. Ele é da ordem de Melquisedeque. Se Abraão deu dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque, e Cristo é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, por que nós não vamos fazer igual a Abraão, irmão? Fala para mim. Bonito isso, né? Um aspecto interessante. Muito bem. Terceira crítica. O dízimo era para o sustento do templo. Eu não dou dízimo porque nós é que somos o templo. Tá certo? Realmente, nós somos o templo.
Verdade. Tá certinho mesmo. Tá perfeito. É verdade que Cristo... Não. Tem de semear... Abra comigo... Não precisa abrir não, irmãos. É sobre o texto de Ageu. Tem de semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir, mas ninguém vos aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Ageu capítulo 1, versículo 6. Irmãos, presta atenção uma coisa. O dízimo da época não era usado só para isso, não. Ele era revertido para as viúvas, para os mais pobres, para os estrangeiros. Então, quando você tem uma mentalidade que agora eu sou templo, agora não precisa. Irmão, eu fico até preocupado com que tipo de teologia é essa. Quando o apóstolo Paulo fala para você que você é templo do Espírito, ele está querendo dizer que o Espírito de Deus habita em você. Agora, seus filhos dá para entrar dentro de você e prestar culto? Não dá, né? Não dá. Então uma coisa não tem a ver com a outra. O dízimo não é só para os de dentro, mas também para os necessitados. Então, esse argumento não se sustenta, irmão. Me desculpa, mas esse não vai. O quarto, vamos passar para frente. Não dizimo porque, segundo Malaquias, não entregar dízimo quem não entrega é amaldiçoado. Mas Cristo me livrou da maldição. É verdade. Na cruz nós somos livres da maldição eterna, da condenação eterna. Então, irmãos, Cristo nos livra da maldição eterna. Porém, vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu não vou dar dízimo não, porque fala de maldição e Cristo já levou minha maldição. Tá. Mas quando você peca, Cristo te libertou da escravidão do pecado. Mas você parou de pecar? Totalmente? Isso quer dizer que o fato dele ter te livrado da maldição eterna não quer dizer que você não possa ser amaldiçoado por um descumprimento de algum mandamento de Deus. O pastor ontem falou uma coisa muito importante aqui. Não sei se os irmãos se lembram ou prestaram atenção. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Eu já falei isso, eu vou falar de novo. Toda promessa da Bíblia, ela é condicional. O que é isso? Toda promessa da Bíblia depende da nossa responsabilidade. O pastor ontem pregou sobre filhos, não falou? Então o que ele falou ontem? Honra o teu pai e a tua mãe, para quê? Para que prolongue os seus dias sobre a terra e te vá bem. Então, para ter os dias longos na terra e ir bem, o que tem que fazer? Honrar o pai e mãe. Essa é a condição. Não, mas eu estou salvo. Não tem a ver com salvação, não, irmãos. Salvação é graça. Salvação é sangue de Cristo na cruz, chamado eficaz, salvação pela graça. Ponto final. Mas você pode ser um salvo e viver uma vida inteira de miséria. Você pode ser um salvo e muitas promessas não se cumprir na sua vida. Você pode ser um salvo e não se deleitar nas maravilhosas promessas que Deus tem na palavra. Por quê? Porque você não obedece. E isso se aplica à questão do dízimo. Paulinho, eu não concordo com esse negócio de se eu não der o dízimo, eu sou ladrão, eu vou para o inferno. Meu irmão, ninguém está falando disso aqui. Absolutamente. Ninguém está falando de salvação. Nós estamos falando de um mandamento de Deus, contido em toda a palavra. Ninguém está falando de salvação. Ninguém falou disso e nem vamos falar disso. O assunto aqui não é salvação. Então vejam. Essa argumentação não vale, meu irmão. A maldição registrada aqui não é uma maldição eterna. Muito bem. 5. Eu não sou dizimista, pois
a contribuição no Novo Testamento deve ser voluntária. Abram comigo a palavra em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Vamos correr, irmãos, para dar tempo da gente concluir esse assunto. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui, Paulinho. Está aqui, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Irmão, nós precisamos parar de ler Bíblia só o texto isolado, nós precisamos ler tudo. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está levantando uma oferta especial para uns irmãos pobres da Judéia. Paulo não está falando de dízimo. Paulo está levantando uma oferta especial. E aí Paulo, para motivar os irmãos, fala: o Senhor se agrada de quem dá com alegria. É isso. Paulo aqui está falando de uma oferta. Esse texto não se aplica a dízimo. Aí eu quero fazer uma analogia aqui. Presta atenção na analogia. Vai ser interessante, você vai entender. Você está com uma dívida lá no Banco Itaú de 100 mil reais. Seu gerente te liga todo dia te liga. Aí você fala assim: estou sentindo no coração de pagar essa dívida não. Não estou sentindo. Quero não, vou pagar não. Não sei, sabe? Eu não estou sentindo que é para eu pagar essa dívida. Mas me deu uma vontade de dar um presente para o gerente, eu vou lá. Eu vou lá levar um presentinho para ele. Você leva uma caixa de bombom, senta lá e fala assim: aí ele fica todo satisfeito, achando que você vai lá pagar a dívida. Eu vou vir trazer um presente para você. Imagina a cara com que ele vai te olhar, né? Você trazer um presente para mim? Mas e a dívida? Não, a dívida eu não estou sentindo no coração não, mas eu senti te trazer essa caixa de bombom. É assim que você faz? É aceito? Tá tudo certo. Sua dívida foi quitada, então, com a caixinha de bombom? Porque é o que você sentiu no coração. Irmãos, presta atenção. Presente a gente dá depois que paga a dívida. Não é, pastor? Presente você dá depois. Paga a dívida primeiro. Depois você dá o presente. Então, em outras palavras, meus irmãos, a oferta, ela realmente é bíblica, ela deve ser voluntária, ela deve ser segundo você propôs no seu coração, mas o dízimo não. O dízimo é estabelecido pelo Senhor. Próximo. Eu não sou dizimista, pois o dízimo tem sido usado para construir templos, e Cristo nunca pediu isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vai parecer que eu sou mal educado, né? Mas isso aqui muita gente fala isso. Eu não sou dizimista porque Jesus nunca pediu para construir templo. Você reúne aonde, irmão? O culto que você faz é debaixo da ponte? É na rua, lá na calçada? Você vai lá no Olegário Maciel? Seus filhos estão tendo escola bíblica, é lá no estádio Fausto Alvim? É na Praça do Destaque? Ô, meu irmão. Não, a gente precisa, né, pensar um pouco. Jesus não mandou mesmo, mas a gente vai reunir aonde? E tudo isso custa. Nós não recebemos ajuda do Estado, da Prefeitura, do presidente. Não tem nenhuma emenda que nos libera um dinheiro mensal ou não. Somos nós. Realmente Jesus mandou, mas está implícito. Onde nós vamos reunir? Como que nós vamos reunir nossos jovens, nossas crianças? Vamos convidar um visitante para ouvir uma palavra? Isso é uma coisa tão óbvia que essa argumentação realmente ela não faz muito sentido. Eu não sou dizimista, pois o dízimo era um imposto do Estado teocrático. Hoje eu pago o imposto de renda. Essa é boa, hein, Mateus? Essa desculpa é boa, hein? Detalhe, o Senhor revelou o dízimo, né, na época que realmente era teocrático, não tinha reis, eram governados pelos líderes e juízes depois, mas aí depois veio um reino de Davi. O povo tinha que dar o dízimo e pagar imposto para Davi. Depois veio o reino de Salomão. O povo tinha que dar o dízimo ao Senhor no templo e pagar impostos altos para Salomão. E assim sucessivamente. Isso aí nunca mudou. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Imposto é uma coisa, meu irmão. Dízimo é outra.
Uma coisa tem nada a ver com a outra. Né? Então, essa pergunta foi feita para Jesus, e Jesus respondeu dessa maneira. A resposta de Jesus foi brilhante, irmãos, sinceramente. Outros falam assim, a igreja deveria levantar o custo diário e os projetos e dividir para a igreja. É uma ideia muito boa. Não, vamos levantar aqui, pastor, os custos. A igreja custa R$4.000 por mês para manter. E a gente precisa de fazer um projeto que vai gastar mais 1.000 por mês, 5.000. Cada um vai dar tanto. A ideia é ótima, só que não é bíblica. Só isso. A ideia é fantástica, mas não foi assim que Deus mandou. Ele falou do dízimo, 10ª parte. Eu não sou dizimista. Eu sou ofertante. Já falei sobre isso, né? Antes de dar um presente, favor pagar a dívida. No Novo Testamento, alguns falam assim, eu não pago o dízimo porque no Novo Testamento é diferente. 100% é de Deus. Sempre foi de Deus. Salmos 24. Tudo pertence ao Senhor, toda a terra, todos os homens, tudo é de Deus. Sempre foi de Deus. Irmão, tudo que você recebe é de Deus. Você devolve 10%, mas tudo é dele. E eu vou falar como alguém que já teve essa triste experiência. Quando Deus fecha a porta, meu irmão, tem ninguém que abre não, hein? Nossa, Deus. É muito ruim quando isso acontece. Pode fazer o que for, a porta não abre nem... Porque Deus está no controle de tudo, tudo é dele. E tem um detalhe, você devolve 10%, mas ele deixa com você 90%, não é para você torrar do jeito que você quer também, não. Nós vamos trazer aqui depois, no futuro, uma mensagem sobre como administrar o seu dinheiro. Tudo que você ganha é do Senhor, e nós vamos prestar conta. A sua empresa é do Senhor, vai prestar conta. Que saláriozinho que você recebe suado, ele é do Senhor. O Senhor te deu para você administrar. E existe uma ordem de prioridades que você precisa observar para fazer esse dinheiro que Deus te deu para administrar render e granjear mais. Esse é o plano bíblico. Então não tem nada seu. É triste eu falar isso, mas é verdade. Não tem nada não, irmão. Nada. Tudo é do Senhor. E Ele nos requer que devolvamos uma 10ª parte. Eu não dou dízimo, pois não sobra. Ah, irmão, ainda bem. Ainda bem. Porque se for a sobra, irmão, nem dá. Aí você vai ouvir isso aqui do Senhor, aqui, ó, de Malaquias. Irmãos, dízimo. Abram comigo a palavra, Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. No conceito de Deus bíblico, o primeiro a ser tirado é o do Senhor. Por quê? Isso é um ato de fé. Você está deixando claro a Deus que você confia nele. Ele é o merecedor da primeira parte, a primícia. Primícia quer dizer isso. E que você está honrando a Deus como o primeiro na sua vida. Então essa coisa de, eu não dou porque não sobra, eu vou ser bem sincero, eu já vivi isso aqui, irmãos. Eu já vivi isso aqui, ó. E é interessante. Não apenas não sobrava, mas faltava. E uma coisa mais interessante ainda é que quando a gente ouve testemunhos de pessoas sobre isso, eu nunca vi, sinceramente, eu estou sendo honesto, se alguém já ouviu, pode falar, não tem importância, depois pode até me procurar, não tem nenhuma dificuldade. Eu não conheci ninguém que observou a prática do dízimo e que reclamou que está faltando alguma coisa ou que o Senhor não abençoou. É impressionante. É algo impressionante, é um mistério, é algo que não tem explicação. E por último, principais críticas. Eu não sou dizimista, pois a igreja não administra bem.
Eu não quero ser mal educado, mas a resposta é: Deus não te chamou para ser administrador. Deus te chamou para ser fiel. Essa parte não é com você. Porém, tem sempre os poréns. Você, irmão, membro desta igreja, tem todo o direito de questionar. Tem todo o direito de querer uma prestação de contas. Claro, obviamente, desde que você também seja um dizimista. Não faz sentido, né? Isso é uma coisa até óbvia. Falar essas coisas porque, né? Mas você tem todo o direito. Nós temos o presbítero Lucas, que é o diretor financeiro. Nós temos o irmão Juscelio, que é o nosso primeiro tesoureiro. Você tem todo o direito. Ah, Paulinho, mas tá doido aí. Esse ventilador que tá queimado tem 1 ano, nós estamos aqui assando. É todo direito, tranquilo. Tá? Porque essa parte administrativa, prestem atenção, irmãos, ela é de competência da tesouraria. Existe um departamento sobre isso. Porém, todos nós somos uma comunidade. Não faz mal questionar, tá bom? Não faz. Tá? É claro que há coisas que são sigilosas. Se chegar para mim e falar assim, pro presbítero Lucas, falar assim, eu quero ver aí o relatório financeiro, quem é que está dando? Não, ele não vai te mostrar isso, não. Isso é sigiloso. Quem é que está dando, não. Agora, a prestação de contas, nós até íamos fazer uma hoje, mas como o presbítero Lucas está de serviço, está trabalhando, não deu para fazer essa prestação de contas hoje, mas no momento oportuno, né, pastor, a gente quer fazer uma nova prestação de contas, tá bom? Tá tudo muito certinho, tudo muito redondinho, graças a Deus. Não está sobrando e não está faltando. E eu vou terminar a minha aula falando sobre isso aqui, ó, bênçãos da fidelidade. Isso aqui é muito importante, irmãos. Lembra que eu falei que toda promessa tem uma condição? Então, se você é fiel, janelas do céu serão abertas. É o que o texto em Malaquias fala. Fazei prova de mim, Senhor falando. Eu gosto muito, quero muito que vocês abram, estou encerrando aqui. Voltem lá em Malaquias 3, só para a gente ver um detalhe importante para nós. É o último livro aí do Velho Testamento. Malaquias 3. Olha o que fala lá, que interessante no versículo 6. Esse registro aqui é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala assim, dízimo é coisa do Velho Testamento, é da velha aliança. Olha o que Deus fala aqui, ele fala. Deus fala aqui no versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Antes de falar sobre essa questão, ele fala assim, eu não mudo. Eu sou o mesmo que revelei a Moisés, eu sou o mesmo que falei com vocês agora, e eu sou o mesmo que está falando aqui essa manhã. Eu não mudo. O princípio da oferta ao Senhor é o mesmo. O princípio da fidelidade é o mesmo. Eu, Senhor, não mudo. E ele fala assim, e por isso vocês não são consumidos. Ele é tão misericordioso, meus irmãos, que é por isso que nós não somos consumidos. Então, ele vai falar assim, ó, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui não está falando que você vai ficar rico, meus irmãos. É bênçãos. Saúde, paz, comunhão, intimidade com Deus, vitórias financeiras, portas de trabalho, vitória com os filhos. Ensina os filhos de vocês isso, irmãos. Esse princípio tão importante, ensina para eles. Pastor Onde falou sobre ensinar os filhos. Ensina para os filhos, você dá uma mesadinha para ele, de R$50, ensina ele a tirar 5 para o Senhor, ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado, mas mostra para ele o tanto que isso é importante, ele vai crescer aprendendo o mandamento de Deus. Segunda promessa, o devorador é repreendido. Isso aqui é muito importante, irmãos, o devorador. Nós vivemos em um mundo de devoradores, que nos come pelo pé todos os dias, mas Deus está prometendo repreender a ação que é contrária a nós. E terceiro, vos chamarão felizes. Vocês vão ser felizes, irmão. Isso não vai ser peso para vocês, não. Isso não vai ser difícil para vocês, não. Irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo que esta igreja, nós estamos ali agora em Ibiá, no salãozinho ali, e às vezes a gente escuta algumas coisas, o som atrapalha, irmãos, tentem
se concentrar aqui, eu vou ser bem breve nesse comentário. Às vezes a gente percebe que tem pessoas que às vezes fica chateado porque a cadeira não é confortável, porque o ventilador sopra demais, podia ser um ar-condicionado, porque o barulho da telha atrapalha escutar a pregação. Tudo isso custa, irmãos. E não é pouco, não. Nós vamos para Ibiá toda semana. Não sai da igreja, é ofertado. Porque a igreja não tem condição de pagar a viagem para Ibiá. E a oferta não é abatida no dízimo do motorista do carro. Porque, presta atenção, irmãos, oferta é diferente de dízimo. Eu vou dar uma oferta esse mês de R$50. Eu ia dar 150 de dízimo, então eu vou dar só 100, né? Não. Uai, tô doido aí. Você está enganando quem? Oferta é uma coisa, dízimo é outra. Então, irmãos, nós temos orado aqui, né? Se amanhã ou depois a gente definir que vai ter um gasofilaço ali na entrada, se acontecer, né? Tá. A gente tem conversado, quem sabe o que é gasofilaço, levanta a mão. Então, gasofilaço é uma pequena urna, tipo isso aqui, ó, com uma entradinha para você colocar o seu dízimo ali. Em vez de você entregar para o tesoureiro, você coloca ali. A maioria das igrejas, o momento da oferta é no culto. Nós que viemos de uma outra denominação achamos isso estranho, né? Mas esse é o modelo bíblico. Porque a oferta é tal qual o seu louvor, tal qual a sua oração. É uma oferta. E é muito interessante os irmãos começarem a orar e pensar nisso que eu vou dizer. Comece a ofertar ao Senhor no culto. Pense nisso. Não venha de mãos abanando. Não, Paulinho, mas eu só tenho R$1. É oferta. Estou falando que é obrigatório, não, irmão. Não estou falando isso, não. Estou falando para vocês pensarem sobre isso. É gostoso, é uma experiência especial. Do mesmo jeito que você vem trazer o seu louvor, traga a sua oferta.